convido vocês, vamos falar um pouquinho do modelo burocrático, tá? E por que é que eu vou falar primeiro do modelo burocrático? Se vocês olharem a ordem cronológica, né, lá no livro de vocês, no livro didático, o modelo burocrático não está primeiro. Mas, assim como outros autores, eu acredito que o modelo burocrático, gente, ele está inserido em todos os outros modelos, ele está inserido em todas as outras teorias. E porque, como a gente vai ver, ele tem dimensões. Então, com mais dimensões ou dimensões com alta aplicabilidade ou menor ou baixa, em algum nível ele está lá. Então, quando a gente fala de burocracia, olha que interessante, quando a gente fala de burocracia, sempre nós vamos lá para o senso comum, né? Quando é uma situação desagradável. Então, eu quero convidar vocês a sair desse lugar nesse momento e entender quando eu estou falando de um modelo burocrático, eu estou falando da burocracia pura, eu estou falando do modelo ideal de burocracia e não no ideal no perfeito, é ideal na ideia de como ele se originou. E daí eu convido vocês a entender um pouquinho, quando alguém falar de modelo burocrático, quando você ler a respeito, e para você entender o que é esse modelo burocrático e o que ele pode fazer dentro das organizações. Porque no senso comum, sempre quando você fala em burocracia, é porque não está funcionando, não está sendo eficiente, e é uma coisa que, tipo assim, mais atrapalha do que ajuda, que é inclusive o que mostra esse slide aí. Né? É uma charge e que, tipo assim, vamos lá, que difícil, né? Mas eu convido vocês a entenderem hoje, saiam desse lugar do senso comum, dessa ideia, né, de burocracia, para compreender essa proposta de teoria burocrática, que eu convido vocês. Então, quando eu falo modelo burocrático de organizações, é para vocês saberem também, ele não foi criado, mas ele foi teorizado e sistematizado por Max Weber. Tá? Então, Max Weber, ele traça um tipo ideal da burocracia. E, mais uma vez, ideal não no sentido de algo almejado, mas no sentido de um modelo puro que serve como uma metodologia de análise. Tá? Então, porque o modelo ideal na prática, obviamente que ele não vai existir. Mas essa metodologia, ela pode se aproximar. Então, uma organização pode ter maior ou menor grau de burocratização. Tá? Mas atingir o modelo ideal, obviamente, isso não existe. Tá? Então, o que alguns autores fizeram para a gente compreender aí esse modelo burocrático? Eles fizeram uma abordagem dimensional da burocracia. Então, como a gente vai ver na sequência aqui, então cada dimensão ela reflete um aspecto específico, tá? Uma característica da burocracia, e daí ela vai apontar o grau de burocratização de uma organização. Então, daí, através dessa análise de modelo burocrático, aí a gente consegue saber o quanto essa organização ela é burocrática. Então, quando nós falamos em burocracia, no modelo burocrático, nós estamos falando o seguinte, ela tem algumas características específicas. É disso que nós estamos falando. A Tainara Freitas, assim, para quais setores o método burocrático é o mais indicado? Tainara, o modelo burocrático, ele vai existir, quer nós queiramos, quer não, em todas as organizações. Eu me arrisco a dizer, em todas as organizações. O que nós vamos entender hoje, porque ele é muito útil, o que a gente vai entender hoje é que nós precisamos pensar e analisar em que grau está a dimensão. Tá? Então, agora nós vamos entender quais são essas dimensões, e essas que eu trouxe aqui deste autor, não é para esgotar, podem ter na literatura outras dimensões, mas esse aqui que eu trouxe é um modelo robusto de dimensões, que vai te ajudar a entender, quando a gente refletir acerca de qualquer dimensão aqui, você vai analisar as organizações e você vai ver que todas têm em um nível mais alto ou nível mais baixo, mas todas vão apresentar algum nível o modelo burocrático. Por isso que eu estou trazendo, inclusive, antes das abordagens clássicas, porque na abordagem clássica, em nível maior ou menor, você também vai encontrar traços da burocracia, tá? Então, vamos lá entender essas dimensões. Hierarquia de autoridade. Sim,
Então, ela vai ter uma estrutura hierárquica piramidal, tem a autoridade é do cargo, o poder das pessoas deriva do cargo que ocupam, o mando também é decorrência do papel, a estrutura organizacional prevê as responsabilidades, delegação, olha só, então hierarquia de autoridade. Hoje, nós vamos encontrar algumas organizações aí que ela tenta ser horizontal e não vertical, a hierarquia de autoridade, tá? Mas existe, em algum nível existe, e a grande maioria ainda trabalha assim. Então, o que garante, tá? O que garante, por exemplo, que uma pessoa, que ela dê ordens, ou que ela instrua, ou que ela oriente, na maioria das vezes é o cargo que ela ocupa. Mais uma vez, hierarquia de autoridade. Então, o que garante o meu poder é o cargo que eu ocupo. Isso é uma das dimensões dentro da burocracia. Vamos lá. Professora, existe um modelo de administração que seja indicado para empresas pequenas e em evolução? Eu diria para você o seguinte, que não existe uma regra para isso. Então, vai depender qual é o contexto, qual é a cultura dessa organização, qual é a missão dela, qual é o negócio dela, qual é a cultura dela. Tudo isso vai precisar ser pensado. Então, não é o tamanho dela que vai definir qual é a melhor teoria a ser aplicada. Lembrando que nós, a maioria das vezes, não vai ser aplicada apenas uma teoria. Na aula de hoje, vocês vão ver que, inclusive, vou ter que acelerar aqui um pouquinho, tá, gente? Que vocês vão entender o seguinte, que é necessário, que é muito necessário compreender essas teorias para poder identificar e ver se precisa ser feita alguma mudança. Mas o modelo burocrático mesmo, você vai ver que às vezes você não vai encontrar todas as dimensões com um grau lá em cima, mas você vai encontrar a burocracia dentro das organizações. E você vai encontrar princípios da administração científica dentro das organizações. Enfim, então não existe um modelo único, perfeito, para esse tipo, para esse tamanho, não. Tem que ser feita uma análise desses elementos que eu acabei de dizer, e daí vamos ver, então, o que vai funcionar melhor. E tem alguns que eles não é nenhuma questão de escolha, é uma necessidade, tá? Então, gente, vamos lá. Ó, que daí eu já tinha que estar finalizando a aula, mas eu vou concluir aqui com vocês, tá? Rapidamente. Divisão de trabalho. Então, isso é muito claro. E vocês vão ver também que a divisão de trabalho, dentro da administração científica de Taylor, também é uma coisa que existe muito. Então, olha só. Então, quando o Taylor, né, administração científica, ele propõe lá a divisão, né, mesmo de trabalho, ó, no modelo burocrático já era uma das dimensões. Sistema de normas, regras, normas muito rígidas, né? Sem flexibilidade. É nesse caso aqui que muitas vezes, quando essa dimensão está em alto nível, aí às vezes de ser eficiente, torna a empresa ineficiente. Porque eu preciso ter flexibilidade. Muitas vezes eu preciso ter exceção. Né? Enfim. Vamos lá pro mais dimensões. Sistema de procedimentos, sim, né? Sistema de procedimentos, não, é o seguinte, não é nesse setor que você tem que falar. Primeiro você tem que ir lá no setor B, você conversa lá, ele vai te dar um papel, uma guia, aí você volta aqui falar comigo. Gente, isso é característico do modelo burocrático. Isso é ruim? Isso pode garantir um sistema, um processo de maior qualidade, mas talvez ele pode ser organizado de uma outra forma. Então, a gente precisa entender, quando eu falo em burocracia, em modelo, aliás, quando eu falo em modelo burocrático, do que eu estou falando? Eu estou falando dessas dimensões que dentro das organizações, invariavelmente, são necessários, mas eu preciso saber em que nível isso está acontecendo ali dentro, porque se ele estiver muito alto, obviamente ele vai causar problemas, mas ele é necessário para se organizar os fluxos, os processos de uma organização. Impessoalidade. A impessoalidade dentro, né, do contexto profissional, ele tem valor. Ele tem valor. Mas até onde? Né? Até que nível?
Então, tá vendo que tudo depende, gente, do grau em que acontece essas dimensões dentro da organização? E, por fim, a competência técnica. Competência técnica é uma das dimensões da burocracia. E não é todas as organizações, quando vai contratar para determinada função, ela não especifica lá formação específica, conhecimento específico? Sim, é uma das dimensões do modelo burocrático. Mas daí leva só isso em conta? Né? Então, obviamente, todos os modelos vão ter disfunções. Porque se eu levo só isso em conta, porque no modelo burocrático aqui, ele não prioriza muito a questão comportamental, né? Competência técnica é uma. E apenas isso. Mas hoje nós sabemos que dentro das organizações, às vezes, a competência comportamental tem muito mais valor, porque a técnica, ela pode ser aprendida dentro da organização. Agora, a comportamental é muito mais difícil ser desenvolvida. Então, a gente precisa entender que o que vai tornar uma empresa mais ou menos burocrática e o quanto isso vai ajudar ou vai atrapalhar, vai ser em que nível essa dimensão ela está acontecendo ali dentro da organização. Ok? Então, só para vocês entenderem e desconstruir essa ideia que a gente sempre fala de burocracia como se fosse algo ruim. E não é. Ela ajuda a estruturar e organizar alguns ambientes. Mas a gente precisa ver em que nível cada coisa está acontecendo. Ok?